Orbitando Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, encontramos mais de 90 luas, todas encantadoras à sua maneira. No entanto, sem dúvida, a mais intrigante de todas elas é uma das luas galileanas, o misterioso mundo gelado chamado Europa. Na superfície de Europa, há grandes rachaduras e estrias descoloridas que se combinam para criar um mundo complexo, mas de extrema beleza. Ao olharmos mais de perto, podemos avistar várias outras características estranhas, como as misteriosas sardas de Europa. Mas o que são exatamente essas sardas? E o que causa as fraturas caóticas que se entrelaçam em sua paisagem congelada? Você está assistindo ao canal Ciência M31. Se você está curtindo o meu conteúdo, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para nunca perder um novo vídeo. Um total de 6 naves espaciais já visitaram Europa de perto, registrando imagens deslumbrantes à medida que passavam por essa lua fascinante. Entretanto, a maior parte do que sabemos sobre Europa vem de vários anos de observações feitas pela sonda espacial Galileu, da NASA. A sonda Galileu chegou a Júpiter em 1995, e orbitou com sucesso o gigante gasoso por quase 8 anos. Durante esse período, a sonda realizou muitos sobrevoos próximos de todas as principais luas de Júpiter, capturando imagens impressionantes desses corpos celestes. No entanto, foram as imagens e os dados coletados sobre Europa que mais intrigaram os cientistas. A missão Galileu foi estendida para fazer um total de 12 sobrevoos próximos dessa lua gelada. Apesar de sua aparência fraturada e descolorida, os cientistas descobriram que Europa é o objeto sólido mais liso do Sistema Solar. Seus picos mais altos, por exemplo, têm apenas algumas centenas de metros de altura e grandes crateras. Essa suavidade sugere que a superfície da Lua é relativamente jovem, provavelmente com apenas algumas dezenas de milhões de anos, ao invés de bilhões, como a maioria das outras luas. De alguma forma, o gelo está sendo ressurgido em Europa e alisado mais rapidamente do que em muitos outros corpos celestes. A questão de por que isso acontece ainda não foi definitivamente respondida, mas provavelmente tem algo a ver com o que está acontecendo abaixo da misteriosa superfície de Europa. A imagem capturada pela sonda Galileu revela vários pontos estranhos, ou características semelhantes a sardas espalhadas pela paisagem congelada de Europa. Esses pontos, chamados de lenticulae, que é o termo latino para sardas, possuem cerca de 10 km e variam em aparência. Alguns são cúpulas lisas, outros são poços confusos e alguns parecem ter uma tonalidade marrom avermelhada. Acredita-se que essas características sejam formadas pelo gelo mais quente que está subindo através do gelo mais frio da crosta externa de Europa, de maneira similar às câmaras de magma na crosta terrestre. Esse processo se assemelha ao de uma lâmpada de lava. As manchas lisas escuras podem ter se formado quando o calor do gelo em ascensão brotou na superfície. Enquanto as lentículas ásperas e confusas poderiam ser formadas a partir de pequenos fragmentos rachados da crosta, embutidos por baixo do gelo escuro, aparecendo como icebergs em um mar congelado. Se olharmos de perto, os topos das estruturas semelhantes a cúpulas são muito parecidos com a superfície ao seu redor, sugerindo que eles foram formados quando a crosta foi empurrada para cima, mas não se romperam como as manchas mais escuras. Estudos recentes descobriram que essas características misteriosas podem estar acima de vastos lagos de água líquida, que estão inteiramente envoltos na casca externa gelada de Europa. Estima-se que essa casca externa rachada seja feita principalmente de gelo de água congelado tão duro quanto granito, e tem aproximadamente 25 km de espessura. Mas esses lagos podem não ser os únicos corpos de água que a Europa está escondendo, pois abaixo dessa espessa camada de gelo, os cientistas também encontraram evidências de um vasto oceano salgado global sob a superfície. A característica mais marcante de Europa são suas fraturas e cristas lineares escuras entrecruzadas, que se estendem ao redor da Lua, chamadas de lineae, que é a palavra latina para linhas. A causa dessas rachaduras ainda é um mistério, mas provavelmente são pontos fracos dentro de sua crosta de gelo, afetados pela gravidade de Júpiter e das outras luas galileanas. A Lua gelada é esticada e liberada pelo puxão do poderoso Júpiter em um ciclo contínuo, enquanto Europa orbita o planeta gigante.
Esse apertar para dentro e para fora é um processo chamado flexão de maré, que pode estar causando essas fraturas e cristas colossais. A flexão das marés também pode estar gerando calor suficiente dentro de Europa, mantendo um oceano líquido sob a superfície gelada da Lua. As rachaduras não são vazios profundos, mas parecem ser preenchidas com material escuro, sugerindo que alguns deles também podem ter sido causados pelo oceano abaixo. Os cientistas descobriram que os padrões de algumas das linhas mais longas não se encaixavam nos padrões de fraturas que seriam criados pela flexão das marés enquanto Europa orbita Júpiter. Eles determinaram que os padrões se encaixariam muito bem, no entanto, se a superfície de Europa pudesse mover-se de forma independente, e não estivesse bloqueada para o resto do interior, é como se existisse uma camada de líquido entre a crosta e o manto rochoso da Lua. Outra evidência do oceano secreto de Europa são as medições feitas pela sonda Galileu durante seus múltiplos sobrevoos. A sonda detectou que o poderoso campo magnético de Júpiter estava sendo interrompido no espaço ao redor de Europa, o que implica fortemente que um tipo especial de campo magnético estava sendo criado nas profundezas da Lua gelada, e os cientistas acreditam que a causa mais provável dessa misteriosa assinatura magnética é um oceano salgado. E o que é fascinante é que podemos ter visto a água desse oceano secreto escapar para o espaço. Astrônomos, usando o telescópio espacial Hubble, obtiveram imagens do que podem ser plumas de vapor d'água em erupção na superfície da Lua gelada, como visto nesta imagem. Se essas forem realmente plumas de água, aumenta a possibilidade de futuras missões para a Europa poderem coletar amostras de seu oceano sem ter que perfurar o gelo duro. Então, quais são essas misteriosas sardas encontradas na superfície de Europa? Bem, elas são fortes evidências de que abaixo de sua crosta congelada existem grandes bolsões de água, e com ainda mais evidências, esses bolsos podem estar acima de um oceano salgado global oculto, que contém possivelmente 2 a 3 vezes mais água do que toda a água da Terra. O que é realmente empolgante sobre essa descoberta em potencial é que os cientistas pensam que o oceano subsuperficial de Europa poderia ser o melhor lugar para procurar formas de vida. Por causa de Júpiter e das outras luas galileanas puxando a Europa, seu fundo do mar pode ser aquecido pela constante flexão das marés, impulsionando uma atividade hidrotermal semelhante a vulcões submarinos nos oceanos da Terra. É possível que, com os ingredientes corretos para a química da vida, abaixo do gelo de Europa poderia ser um lugar habitável. Com todas essas evidências tentadoras, Europa é um dos lugares mais emocionantes do Sistema Solar para se explorar, e temos 2 missões futuras pela frente. A primeira é a espaçonave da NASA Europa Clipper, que realizará dezenas de sobrevoos próximos, investigando se a Lua gelada poderia ter as condições adequadas para a vida. A espaçonave passará pela Lua a uma distância de 26 km acima da superfície, sobrevoando diferentes locais durante cada sobrevoo. Com lançamento previsto para outubro de 2024, não precisamos esperar muito para que esta missão comece, mas temos que esperar um pouco até começarmos a ver os resultados, pois o Europa Clipper não chegará a Júpiter até abril de 2030. A segunda missão que podemos esperar é a espaçonave JUICE da ESA, ou Explorador Lunar de Júpiter. O JUICE foi projetado para observar Júpiter e 3 de suas grandes luas, Ganimedes, Calisto e Europa. Incrivelmente, a ESA planeja inserir o JUICE em uma órbita ao redor de Ganimedes no final da missão, tornando-se a primeira espaçonave a orbitar uma lua diferente da Lua da Terra. A espaçonave será lançada em abril de 2023 e chegará a Júpiter em julho de 2031. Ambas as missões trarão novas visões dessa lua misteriosa e possivelmente confirmarão que tem um oceano salgado global sob seu gelo, que poderia sustentar a vida como nós sabemos. Agora temos uma novidade em nosso canal, é a possibilidade de se tornar um membro e ajudar o canal a continuar crescendo cada vez mais. Clique no botão Seja Membro e veja os benefícios de se tornar um membro do nosso clube do canal. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, por favor curte o vídeo e se inscreva no meu canal. Muito obrigado por assistir, e até a próxima.